Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do nosso Hive Wellness, a colmeia do bem-estar. Nosso tema de hoje é como ter uma rotina produtiva e saudável. Essa questão de rotina tem pego muita gente, não é verdade? As pessoas estão aí acumuladas de tarefas, de responsabilidades e, ao mesmo tempo, procrastinando aquilo que é importante, muito envolvido com aquilo que é urgente, mas que, de alguma forma ou de outra, não ajuda a mudar a sua vida ou conquistar seus objetivos. E nisso acaba sendo uma rotina também não saudável, uma rotina estressante, angustiante e também de hábitos nada saudável, nada bom para a nossa vida, para a saúde física, mental, para as outras áreas também, financeira, profissional, social. Então, sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, para que a gente possa quebrar esse ciclo vicioso da não produtividade, do acúmulo de tarefas que não nos leva a canto nenhum e, ao mesmo tempo, acúmulo de tarefas não realizadas. Então, para começar, vamos, mais uma vez, entender, né? Sempre frisar a questão da neurofisiologia e ter plena consciência que somos seres fisiológicos e que, de alguma maneira, aqueles hormônios, neurotransmissores, neuromoduladores que circulam no nosso organismo também vão nos ajudar a ser mais produtivo, menos produtivo, a procrastinar ou não as nossas atividades, não é verdade? Então, é sempre muito importante ter essa consciência que precisamos adequar nossos neurotransmissores, a nossa fisiologia de maneira geral, para que case com a nossa ideia e objetivo de ter uma rotina saudável e produtiva. Mas vamos direto para nossas estratégias. E a primeira estratégia, baseada até no que a gente já viu em outras lives, que eu vou aqui comentar hoje com vocês, é uma. Lembrando que a fórmula do comportamento, né? O comportamento se dá através de 3 variáveis, mediante um estudo X, Y. E essas variáveis são motivação, ou seja, ter motivos, ter capacidade de executar o comportamento e ter os gatilhos. Os gatilhos são as lembranças, né? São os estímulos que vêm na mente para que a gente execute aquela tarefa. Então, para que a gente sinta-se capaz de realizar algo, nada melhor do que estabelecer pequenas metas. Então, a gente temos grandes objetivos na vida, mas o que é que precisamos fazer? Pegar esses objetivos e estabelecer pequenas metas, metas diárias. Se a gente está falando de rotina, a gente está falando de cotidiano, dia após dia. Então, primeira estratégia é estabelecer pequenas metas para os nossos grandes objetivos. Então, se eu tenho o objetivo de ser saudável, se eu tenho o objetivo de perder peso, se eu tenho o objetivo de melhorar X problema de saúde, ou se eu tenho um objetivo ali de passar em um concurso, ou o que mais? Ser estudioso, sei lá, seja lá qual for o seu objetivo, é a importância. A primeira estratégia para que você tenha uma rotina produtiva é estabelecer pequenas metas e não confiar no nosso entusiasmo. Isso é o poder das pequenas metas. Quando a gente tem metas meio sobrecarregadas, né, meio arduosas, e aí a gente estabelece normalmente essas metas quando estamos entusiasmados a fazer algo, a conquistar algo. Mas aí quando chega naquela hora, que eu me lembro que eu tenho 3 horas para estudar, ou então 1 hora de esteira para fazer, ou não sei quantas horas de minutos de caminhada ou de corrida, ou sei lá, associa aí ao seu devido objetivo. Aí você, aquele entusiasmo que estava lá quando você estabeleceu sua meta, não está presente aqui agora, e aí você sente-se com preguiça, desencorajado, né? Falta aquela coragem para executar aquela tarefa. Então, um segredo de você conseguir quebrar essa barreira, pular essa barreira, é estabelecer as metas mínimas, mínimas metas que você vai ficar até envergonhado de não executá-la. Então, o mínimo que eu tenho, por exemplo, se eu naquele pior dia que eu estou para ir para a academia, eu digo eu vou para a academia, nem que eu faça só um exercício X, aí eu já sei a minha sequência de treinamento, eu vou fazer pelo menos aquele exercício. Aí já aprendemos que quando começamos a fazer algo, cria-se a motivação fisiológica, né?
A motivação fisiológica é o entusiasmo físico, emocional. A gente tem a motivação cognitiva, ou seja, a motivação de fazer algo porque aquele algo é importante, mas muitas vezes, na hora H, falta a motivação fisiológica, o entusiasmo físico, a energia de fazer aquilo. Mas, quando começamos a fazer, que estamos ali naquele meio da atividade, a nossa fisiologia naturalmente muda e já nos sentimos mais entusiasmados. Então, para não cair na pegadinha de você confiar no seu entusiasmo e na hora faltar entusiasmo, estabeleça minis metas, micro metas, metas mínimas. Por exemplo, aquilo que já aprendemos, eu vou ler pelo menos um parágrafo de livro, pelo menos um parágrafo de livro, eu vou fazer pelo menos exercício, eu vou dar pelo menos uma caminhada de 5 minutos, eu vou me alimentar minimamente saudável, eu não vou chutar o pau da barraca nessa refeição. E aí você vai mantendo aquela sua rotina, aquele seu comportamento, mas também não vai deixando ser que fique, ou se não é 8, também não seja 80, ou vice-versa, ok? Então, se seu objetivo é passar no concurso, por exemplo, suas metas diárias podem incluir X mínimas horas ou minutos por dia. Pronto. E aí vamos agora, sim, aí fica essa frasezinha para que a gente entenda como funciona a nossa fisiologia. Cada passo conquistado ajuda a preservar a sua motivação. Então, vamos dizer que hoje você não faz aquele algo, né? Aí você começa a se desanimar. Mas se você faz o mínimo, desde a hora que você está fazendo, já corre o risco de fazer mais, e mesmo que você faça só aquele mínimo, você está ajudando a preservar a sua motivação, porque você está preservando o comportamento, você está gerando o senso de realização, ok? Então, vamos para a estratégia 2. Então, antes de buscar por técnicas da moda, domine o básico comprovado. Mas, Glauber, o que é isso, pelo amor de Deus? Pessoal, é aquilo que a gente fala todos os dias. Mais do que estratégias, do que hacks, mais do que segredos, tem o bom funcionamento fisiológico, tem o bom funcionamento da mente, o bom funcionamento do corpo. Então, ninguém consegue ser produtivo, manter uma rotina produtiva e saudável, se ele não tiver um estilo de vida de autocuidado. Ou seja, se ele não cuidar do seu sono, já aprendemos que quando não dormimos direito, a adenosina, que é a molécula do cansaço, fica presente e grudada no nosso cérebro. E a ATP, que é a molécula da energia, fica reduzida. Então, precisamos cuidar bem do nosso sono. Um bom sono, ele também é responsável pela acetilcolina, que é um neurotransmissor responsável pelo aprendizado, ou pela concentração, e assim vai. Então, um bom sono, o exercício físico, que vai gerar aí também mais dopamina no organismo, mais endorfina, uma alimentação saudável. Como é que danado eu vou ser produtivo, né, se eu não me alimento saudavelmente? E alimentação saudável, estamos falando em alimentação rica em nutrientes, restrita em calorias e rica em sabor. É assim que a gente consegue manter uma alimentação saudável por muito tempo. Rica em nutrientes, restrita em calorias e saborosa. Então, precisamos manter essa alimentação saudável, saco vazio, e aí eu estou falando agora de nutrientes e não de comida que não presta. Saco vazio não se mantém de pé. Como é que eu vou ser produtivo, né? E aí vem conexão com a natureza. Já aprendemos que a conexão com a natureza também regula a nossa fisiologia, gerando, inclusive, maior poder de concentração na hora de estudos, na hora do trabalho. Então, conexão com a natureza, interações positivas com pessoas, fazer o bem diariamente, preservar o planeta, tudo isso são coisas que ajudam a nossa fisiologia a estar em alta performance de produtividade, ok? Então, estratégia 2, faça o básico, seja bom no básico, que é no estilo de vida de autocuidado. Estratégia 3, organize seu tempo e defina os horários específicos em cada atividade. Pessoal, quem só tem um sonho, ou quem só tem um objetivo, ou metas pré-estabelecidas, ou desejáveis de ser alcançadas, mas não tem plano, não tem horários estabelecidos, eles vão cometer muitas falhas. Tem um estudo científico que prova, por exemplo,
que ter um horário regular e pré-estabelecido para atividade física é mais importante do que você, no sentido de disciplina, de engajamento e de manutenção da atividade, é mais importante do que você ter bons motivos. Às vezes as pessoas têm bons motivos, seja de saúde, seja de estético, para ir para uma atividade física, para fazer essa atividade física, mas por não ter horários estabelecidos, essas pessoas acabam se sabotando, aí passa o dia e não fui hoje, não deu certo, lá vai, e assim elas faltam mais do que devem. Assim como tem um estudo que mostra que, inclusive, pessoas que estão doentes, que têm que tomar remédios, mas que elas não estabelecem um horário muito fixo dos remédios, elas também acabam esquecendo de tomar os remédios, ou seja, acabam não sendo disciplinadas, e não é por falta de vergonha na cara, é por falta desse estímulo, que é a variável 3 do comportamento, que é o gatilho, é a hora que vai lembrar, é o despertador, né? Então, estabeleça horários regulares. De preferência, se for uma atividade que você não está acostumada, procure estabelecer o horário a um ou outro hábito que você já é estabelecido no seu dia a dia. E aí, quando você, por exemplo, estabelece que vai fazer atividade física após o trabalho, o pós-trabalho já é uma rotina, né? Ou então, após o café da manhã, eu vou estudar, ou após me deitar na cama, eu vou estudar. Quando você também liga o hábito que você quer ao hábito que você já tem, esse estímulo, esse gatilho, ele se torna muito forte e muito capaz de lhe manter disciplinado na atividade, ok? Então, estabeleça horários para suas atividades e, de preferência, as novas atividades vincule a um hábito, após hábito já existente, ok? Após escovar os dentes, após dormir, após o trabalho, após o almoço, após o café da manhã, após se levantar da cama, não sei qual é a atividade que lhe interessa, então vincula aí alguma dessas atividades já existentes. Então, falamos da estratégia 3, e agora vamos falar da estratégia 4, tão importante quanto. Tira o peso da sua mente, ter que lembrar o que é preciso ser feito, com duas técnicas simples. Qual é a primeira delas? Ter um checklist das tarefas diárias. Eu digo que eu tenho um checklist EVA, que é um checklist de estilo de vida de autocuidado, de estilo de vida de alta performance. E o que é isso? Nesse meu checklist tem aquelas atividadezinhas que, para mim, são importantes no meu dia. Inclusive, inclui também o trabalho. Aí eu tenho, depois eu vou compartilhar com vocês no grupo, hoje mesmo. Tem lá, segunda, eu tenho uma lista de atividades, aí eu tenho dividido assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu marco o que eu quero fazer dessas atividades que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, eu vou marcando. Aí do lado eu tenho uma fila do que eu planejei e do que eu realizei. Então eu vou acompanhando, essa atividade aqui está para hoje, segunda e tal, e aí quando eu realizo, eu vou marcando minhas atividades. E aí tem horário de trabalho, horário de caminhada, horário de academia, horário de live, horário de coisas que eu tenho para a refeição, enfim, tudo aquilo que eu sei que é importante para a minha rotina, okay? Para a minha vida, para a minha qualidade de vida, em todas as e diferentes áreas da vida. Então, a estratégia 4 é essa, com o primeiro pilar, que é o checklist das tarefas diárias, e o segundo pilar da estratégia 4, aí já é diário, que é o quê? Você anotar as 3 principais tarefas que você tem para aquele dia. Comece o dia anotando as 3 principais metas do seu dia. Isso é uma forma de preservar a energia, pessoal. Quando não botamos num papel, quando não estabelecemos lá quais são as nossas metas e botamos numa agenda ou no papel, o que é que acontece? A gente vai começar a ter que usar o nosso córtex pré-frontal para nos lembrar de algo que poderia estar no papel. E isso gera o quê? Saturação mental, correndo o risco, inclusive, de eu esquecer, porque a nossa memória RAM é limitada. Então, ao invés de eu estar ali tendo que me concentrar, me lembrar, preocupado, angustiado, será que eu vou lembrar? Será que eu vou esquecer? Eu coloco num papel, eu coloco numa agenda, que vai ter um despertador, que vai me lembrar, que eu vou conferir, e aí vou poder marcar que eu fiz, inclusive reforçando a celebração cada vez que eu faço o check, né? Então, na hora que eu faço isso, eu evito o risco de priorizar coisas secundárias.
porque você já tem anotado o que é importante para você. Então, resumindo as 4 estratégias, vamos lá. Estratégia 1, estabeleça metas pequenas para um objetivo grande e não confie no seu entusiasmo. Estratégia 2, antes de buscar por técnicas da moda, domine o básico comprovado. Cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide da sua fisiologia. Estratégia 3, organize seu tempo e defina horários específicos para cada atividade. Muitas vezes, associando uma nova atividade, a um costume, um hábito já erradicado na sua rotina. Né? Estratégia 4, tire o peso da sua mente, ter que lembrar o que precisa ser feito. Okay? Com 2 técnicas, checklist das tarefas diárias e começar o dia anotando as 3 principais metas daquele dia. Então, por hoje, as 4 estratégias para ter uma rotina produtiva e saudável foram apresentadas aí. Espero que vocês possam realmente ter anotado e tentar colocar isso em prática. Eu garanto a vocês que vocês vão perceber que a rotina vai ter uma percepção muito maior de que você fez o que era preciso fazer naquele dia. Nunca perfeito, sempre vamos falhar, ok? Sempre vamos falhar, mas podemos cada vez falhar menos e acertar mais. Esse é o objetivo, esse é o nome do jogo. Errar menos, acertar mais, cada vez mais, ok? Então, por hoje, o conteúdo era isso. Agora estou aberto a perguntas, dúvidas e comentários. Vamos lá, alguém? Deixa eu ver. O Glauber, boa noite, Olá, pessoal. fique à vontade. Eu faço essa questão da agenda, né? E toda vez que eu faço, eu percebo que eu consigo cumprir, se não todas, a maior parte das atividades daquele dia. O que eu falho é constância, na constância de fazer a agenda toda semana, de todos os dias. Eu tenho não sei se é um perfeccionismo da minha parte, de, tipo assim, se eu não conseguir preencher todos os horários, parece que falhou, sabe? E às vezes eu nem faço, por achar que, não, eu tenho que preencher todos os meus horários do dia. Senão eu fico achando que eu falhei ou às vezes eu até deixo de fazer por conta disso. Eu não sei se é perfeccionismo da minha parte, sabe? Mas eu sinto que eu falho nessa constância, sabe? Nessa constância de fazer agenda todos os meses, todas as semanas, entendeu? Entendi, Carolina. E tem várias, ao meu ver aqui, tem várias respostas que devem compor esse seu comportamento da procrastinação, da evitação. Acredito eu, que um deles realmente possa ser o perfeccionismo e aquela ideia, se eu não estou fazendo perfeito, então me dói. E aí, se me dói, gera frustração. E o meu cérebro acaba me fazendo tudo, evitar tudo aquilo que me gera frustração. Então, de fato, a minha forma de olhar para as coisas vão determinar as minhas emoções, meus sentimentos perante aquela coisa e que vão determinar meus comportamentos. Então, o primeiro passo, se tiver atrelado realmente ao perfeccionismo, é aquela ideia de que detalhe não é erro, e eu preciso olhar muito mais para o que fiz, para os passos dados, do que para os passos falhos, né? Até tem uma frasezinha que eu trouxe aí em uma dessas lives, que mais importante do que o que errei é o que eu fiz. Quando eu consigo enxergar assim e me permitindo, de fato, ser falho, mas sempre olhando para ver se de repente hoje eu fiz mais do que ontem, então isso começa a gerar celebração dentro de mim, ao invés de frustração, né? Você imagina uma criança que está começando ali a andar. E a criança é bom porque ela tá desprovida de julgamentos, né, de si mesma e também sem achar que os outros estão julgando ela. Primeiro dia ela quer andar, ela não dá um passo, né? E ela vai, cada vez mais até estar andando aí perfeitamente.
Então, é muito importante deixar para lá, se permitir, ter coragem de ser imperfeito. Hoje eu estava, inclusive, com o Zé Neto, mostrando aqui o meu quadro de lives lá no YouTube, como muda, só a percepção das imagens lá já traz uma diferença. E aquela ideia, comecei lá atrás sem organização, sem material nenhum, e com o tempo estou evoluindo, né? Comecei sem saber nem me dar muito com o Zoom, hoje eu estou aqui dominando a ferramenta de forma legal, e assim vai. Então, para a agenda é isso. Só que não é só isso, ok? Lembra que eu falei aqui que eu tenho o quê? Uma agenda estabelecida, de semanal, já de hábitos importantes, e que isso faz o quê? Isso diminui o meu trabalho, porque todo dia ter que anotar uma agenda, você dificultou. E uma das variáveis do comportamento é a capacidade, é a facilidade. Tudo que é mais fácil é mais provável da gente fazer. Então, eu realmente, se fosse para eu estar todo dia escrevendo tudo que eu tenho que fazer, eu já vi que isso comigo também não funciona. Mas eu tenho listado todas as atividades que para mim são importantes do dia. Não estou falando das urgentes, estou falando das importantes. E aí eu só faço imprimir e marcar. Imprimir e marcar. E como eu tenho uns espacinhos a mais extras, então quando eu tenho uma coisa nova, uma atividade nova, eu boto lá, mas são as minhas atividades rotineiras, ok? E aí, de fato, todos os dias, ao amanhecer, eu já não anoto realmente as atividades, porque eu já estou no costume, mas eu já tenho a prática de quais são as coisas mais importantes para mim hoje, ok? E aí sim, vai fazendo. E vai ter coisas que não vão falhar de jeito nenhum. E vão falhar outras coisas, e é se permitir. E com o tempo, por isso, finalizando, uma das coisas legais não é você, de fato, anotar tudo de uma vez. Você, é tipo assim, você anota tudo de uma vez em um canto, daquilo ali você extrai para outra tabela as poucas coisas que você vai começar a fazer, que você sabe que vai conseguir fazer, porque você, ao invés de chegar no final do dia e ver lá que faltou muito mais do que tem, você, pelo contrário, você realizou muito mais do que faltou. Aí, aos poucos, na medida que isso já vai ficando pré-estabelecido, você vai se tornando bom, você vai acrescentando nessa sua lista novas tarefas, ok? Porque aí você só vai realmente acrescentando à medida que você já está bom nas demais. Para quê? Para não correr o risco de você olhar no dia e falhei mais do que fiz. Né? Uma coisa é você primeiro buscar ter a crença de que não importa o que eu falhei hoje. O que importa é o que eu fiz e amanhã eu vou fazer melhor. E segundo, é também não querer se comprometer demais quando você ainda não está condicionada mentalmente a uma boa execução desse comprometimento. Ok? Então, nada é só um motivo, nada é só um motivo. Por isso eu faço muita questão aqui de fazer que vocês entendam o conteúdo como um todo, a fisiologia como um todo, para não acreditar que o problema é só o perfeccionismo, nesse caso, só a capacidade. Mas quando eu começo a enxergar, entender como funciona o cérebro, a fisiologia, o comportamento humano, eu fico mais assertivo nas perguntas e assertivo nas conclusões e, consequentemente, nas soluções que eu posso trazer para a minha vida. Ok? Mais alguém? Eu vi que alguém falou de uma frase que eu falei, né? É, se, se puder repetir um pouco da frase, que eu falo tanta coisa. Ô, Glauber, Foi, é a Ana Paula aqui falando. Paulo. Eu estava pensando aqui, né? Eu tenho muita dificuldade para me organizar na vida de autônoma. Sim, Eu trabalhei CLT muitos anos, né? E desde que me formei, assim, tal, e de uns anos para cá, que não são poucos, não, já faz tempo que eu estou tentando engrenar a vida de autônoma. Eu tenho muita dificuldade, porque eu sou curva de rio, sabe? Eu me programo para fazer alguma coisa, mas eu sou muito sociável. Então, eu encontro pessoas no meio do caminho, minha programação vai mudando. O que era para eu dar uma saidinha para voltar em uma horinha, vira 5 horas. Tudo me interessa, tudo me atrai. Eu sou muito indisciplinada. E
E apesar de saber, ter bastante teorizado, na prática, para mim, essa organização toda é muito difícil, sabe? Sim, eu já passei muito por isso. Só estou dividindo aqui com vocês. Eu já Preciso de passei ajuda, muito, gente. muito. É muito difícil, de fato. E pronto, hoje eu fui caminhar com o Zé Neto e a gente estava conversando sobre isso, de gestão de tempo. Como é difícil a gestão do tempo? É difícil fazer, ainda é mais difícil passar para as pessoas. É tanto que eu disse, Zé Neto, até hoje eu não consegui encapsular um treinamento de gestão de tempo, mas vai vir aí. Mas o que acontece? Tudo começa do pouco. Tudo começa do pouco. Quando você estabelece uma coisa, dessa sua coisa, você vai criando novos arredores, aos poucos, e vai realmente executando, aí você começa a perceber, rapaz, você começa a quebrar essa crença que você acabou de dizer, que é muito difícil para mim, porque eu sou assim, assado. Você não é assim, assado. Você está sendo, por um tempo até permanente, assim, assado, mas pode mudar. E a mudança, toda mudança, ela vem dos poucos. E quando você tem uma tarefa estabelecida, por exemplo, trabalhar, eu não posso, eu sou, é até diferente do que você falou, né? Mas eu sou empregado e eu tenho que trabalhar a tal hora. E aí, dessa tarefa, você começa a criar as tarefas extras a partir dela, como eu falei ainda há pouco, e de uma, não é todas de uma vez. Todas de uma vez não vai dar certo. Mas, por exemplo, da tarefa que eu tenho que trabalhar, pós-trabalho, eu vou fazer tal coisa. Aí você começa a executar aquela tal coisa, e aí você, caramba, e dá para então inserir tal coisa, de tal hora. E você começa agora a fazer essa terceira coisa, mas sempre inserindo uma coisa, ou no máximo duas coisas por vez. Porque existe, de fato, pessoal, condicionamento mental, condicionamento neural, neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade, que é a mudança do cérebro para os comportamentos, para os conhecimentos, essas coisas, ela precisa ser respeitada ao tempo disso. Então, Ana Paula, se você começar hoje, definir apenas uma coisa, que você disser assim, eu vou ser disciplinada nisso, aí fizer os passos dos primeiros planos, né? Tornar uma meta clara, tornar fácil. Clara é você programar como vai fazer, onde vai fazer, que horas vai fazer, com que roupa, com que lugar, o máximo que você puder trazer de clareza. Depois você vai tornar ela fácil. Por exemplo, vou ler tal hora, tal, na cama, tal. Aí vou tornar fácil livro tal, mas vou botar o livro lá da minha cama. Hoje eu uso meu Kindle deitado na minha cama. Então, torna fácil. Aí torna atraente. Tornar atraente é diminuir o mínimo de desconforto, o máximo de desconforto e acrescentar o máximo de conforto possível na atividade, que já falamos aqui. E torna depois satisfatória, porque na hora que você está executando, o negócio realmente é bom, você vivenciou experiências positivas, e aí não dá para falar tudo isso que está até acabando. Mas, enfim, pega uma atividade, acrescenta uma outra, e vai ficando bom nisso, já acrescenta outra, aí você vai ver depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você tem de fato uma rotina produtiva. Não dá para querer mudar tudo de uma vez, isso não funciona. Finalizando, que a gente tem poucos minutos, eu estou vendo um amigo meu ali, eu estou só de olho, que vinha há muito tempo sem fazer, sem ter uma vida saudável, e eu conversando, tal, tal, tal. E aí, de repente, essa semana, começou 2 horas de academia, 1 hora de treino, 1 hora de esteira, começou uma dieta restritiva que tem que encontrar 30 gramas de caloria na refeição, porque vai nessa, beleza. Você está entendendo que a pessoa torna um fardo, muda tudo de uma vez e de muito, o cérebro vai cobrar e ele vai pedir para parar. Tomara que ele nem assista essa live para não saber que eu estou falando dele. Mas ele sabe que eu digo a ele. E aí, assim, as pessoas erram pelo exagero, pela mudança radical tal, e não funciona. Ok? Então, pessoal, por hoje, de conteúdo, tem mais alguma pergunta? Temos aí 2 minutinhos só para encerrar a live. Acho que não. Então, a nossa live de amanhã
3 jeitos infalíveis para descansar a mente. Sabemos aí que as pessoas estão com essa saturação mental, esgotamento mental. Metade dos brasileiros com mais de 16 anos já tiveram ou conviveram dentro de casa com alguém que passou por esgotamento mental. A maioria dos impactados por esgotamento mental são as mulheres. Praticamente 6 em cada 10 afirmam passar por algum tipo de esgotamento mental. Então, essa live da manhã é muito importante para a gente debater esse assunto, ok? Então, quero parabenizar e agradecer mais uma vez vocês pela live de hoje. E eu vou aqui até para a minha frase que eu anotei, que é muito importante. Só um instante. Transforme sua rotina transforme sua rotina em uma fonte de saúde, produtividade e significado para viver uma vida melhor e mais significativa. Então, essa é a nossa frase de hoje. Siga no Instagram, glauber.neuro, se inscreva no canal Glauber Neuro e amanhã estamos aí para essa live, tá bom? Então, pessoal, meu boa noite a todos, um abraço, um beijão e faltou o print que eu vou dar agora. Fiquem com Deus e até amanhã.